Salve galera do canal do Medeiros, muito boa noite para você que tá por aqui no YouTube querendo saber notícias do nosso glorioso. Você chegou ao lugar certo, meu nome é Matheus Medeiros, estou todos os dias aqui no canal do Medeiros pra gente conversar sobre a nossa paixão, o nosso Botafogo de futebol e regatas. Beleza? Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. Muito importante, você contribui muito para o nosso crescimento. Cada like que você dá, o YouTube vai distribuindo esse vídeo para mais botafoguenses e mais botafoguenses, e é isso, beleza? Então, contribua para o crescimento do canal do Medeiros. Sem mais enrolações, deixa eu falar sobre os assuntos dessa noite. A gente fez um vídeo mais cedo, esse é o segundo vídeo do dia, né? E eu primeiro quero começar falando sobre Gabriel Pires. Vocês concordam comigo que é um outro jogador em 2023, correto? Gabriel Pires está jogando muito bem nesse início. Claro que a gente tem que entender algumas situações. Primeiro, acho que o Carioca é realmente um nível um pouco mais abaixo, isso é até óbvio de dizer, né? Então, os jogadores costumam jogar mais no Campeonato Carioca por conta dos adversários que eles enfrentam. Mas existe uma outra situação que eu queria falar também sobre o desempenho do Gabriel Pires. Depois de uma pré-temporada, a gente vê um Gabriel muito mais dinâmico, muito mais intenso, um jogador muito mais pronto, né? Ele chegou no meio da temporada do ano passado para o Botafogo e a gente reclamava muito dessa questão dele, né? Ele parecia meio lento no meio campo, meio perdido, e o jogador chegou nessas condições, né? Não vinha jogando muito lá no Algarrafa. É um jogador que estava também no mundo árabe, o futebol lá é totalmente diferente, então ele sofreu um pouquinho para se readaptar aqui ao futebol brasileiro. E agora me parece que as coisas estão entrando no eixo para o Gabriel Pires. Ele mesmo sabe que ficou devendo em 2022. E aí que está a notícia que saiu hoje. Ele recebeu 2 propostas do exterior para sair do Botafogo. Lembrando que o contrato dele com o Botafogo é de empréstimo, né? O Benfica emprestou ele ao Botafogo. E o Botafogo, se quiser comprá-lo, o Botafogo vai ter que gastar 3 milhões de euros. Tá? A gente está falando aí de mais de 15 milhões de reais se o Botafogo quiser comprar o Gabriel Pires. Tá? Então, assim, ele recusou essas propostas e quer ficar no Botafogo. Lembrando que ele é botafoguense de coração. Ele mesmo se assumiu isso, que ele é botafoguense mesmo, torce pelo Botafogo. Então ele preferiu continuar aqui no Botafogo. 2022 não foi um ano muito legal para ele, mas ele começa voando aí o ano de 2023, jogando muita bola, e a expectativa é que o Gabriel Pires consiga fazer um ano muito bom aí em 2023 pelo Botafogo, beleza? Então, a bola dentro do Gabriel, né? Acho que essa recusa dele foi muito boa pra gente. É um jogador que eu conto muito em 2023 e torço para que tudo dê certo. Além de botafoguense, assim como nós, é um cara que tem uma capacidade técnica enorme e começou muito bem o ano. Beleza? Então, parabéns aí ao Gabriel pelo discernimento, pela racionalidade. Eu acho que ele tomou uma decisão muito boa mesmo, tá? Outra situação que eu acho que é importante falar é o seguinte: o Botafogo vem recebendo propostas e sondagens pelo zagueiro Adrielson. E o Adrielson, assim, todo mundo sabe que desde quando o Botafogo pegou o Adrielson, ele vem se destacando, né? Um zagueiro de 1,82 m, mas que tem uma impulsão absurda. Um cara pula muito alto. E é um zagueiro que quase não comete falta, um zagueiro seguro, um zagueiro que realmente impressionou a todos. O Botafogo vem recebendo muitas sondagens do exterior. Lembrando que o Botafogo pegou ele de graça, ele estava livre no mercado. Olha só o trabalho do scout, hein? O trabalho do scout é esse aí: identificar oportunidades de mercado para o Botafogo. E o Adrielson veio de graça e agora está podendo aí sair do Botafogo por uma baba aí, muito dinheiro, né? Mas o Botafogo não deve perder o Adrielson agora. Pelo menos essa é a expectativa. Só se vier realmente uma proposta muito astronômica, muito fora da realidade. Então o Botafogo vai segurar o Adrielson. Esse é o objetivo do Botafogo, segurar o Adrielson
Mas se ele continuar jogando dessa forma, não vai ter jeito na próxima janela ou então na janela de 2024. Acho muito difícil ele não ir para a Europa. É um zagueiro muito bom, um zagueiro muito pronto e o Botafogo vai fazer dinheiro com ele. Pegando de graça e provavelmente vendendo aí por milhões e milhões de euros. Beleza? Então essa é a situação do Adrielson hoje, tá? Outra situação que eu queria conversar com vocês é o seguinte, saiu uma notícia hoje que o atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, ele está praticamente acertado com o Vasco, empréstimo lá com o Vasco, com obrigação de compra se ele bater algumas metas estipuladas nesse contrato de empréstimo. Então o Lelê vem se destacando muito e acabou indo para o Vasco. Mas aí você deve estar se perguntando, Medeiros, por que você está falando isso? Aqui é o canal do Botafogo, não é o canal do Vasco. Pois é, o Botafogo chegou ali sondar a situação do Lelê, né? Chegou ali perguntar algumas situações, mas o Botafogo, depois de um estudo que foi feito, pensou o seguinte, olha, se a gente contrata o Lelê, se a gente entra nessa negociação e contrata o Lelê, a gente acaba tirando as oportunidades do Janderson, que é o atacante do Botafogo, que já está aqui no Botafogo, treinando com o time principal e que não teve oportunidades ainda. Então o Botafogo acabou não avançando na questão do Lelê por conta disso. O Janderson é um atacante que veio do Bahia de Feira de Santana, tinha feito um campeonato baiano muito bom, com 7 gols em 15 jogos. Depois o Botafogo contratou ele para o time B no ano passado. Ele se destacou no time B do Botafogo e agora está treinando com o time principal. Está fazendo o mesmo caminho do Jefinho. Jefinho foi assim. Chegou no time B, se destacou e depois foi para o time principal. Então o Janderson, a expectativa é essa. Ele acabou se machucando no final do ano passado e voltou agora. Então o Botafogo não colocou ele para jogar ainda nesse Campeonato Carioca por isso, porque ele acabou de voltar de lesão e está se recuperando. Tá ficando 100% ainda. Mas em breve o Botafogo deve dar oportunidades ao atacante Janderson. Olho nesse garoto, ele tem 23 anos, com uma média muito boa de gols, e o Botafogo está apostando muito no Janderson aí para ser um novo xodó da torcida do Botafogo. Vamos torcer aí para que tudo dê certo com o Janderson e tomara que ele fique 100% logo para poder ter as chances dele. Beleza? Falamos de Janderson, um atacante mais novo agora. Agora eu vou falar sobre um atacante mais experiente e um nome que a gente já ouviu falar muito por aqui. Eran Zahavi. Olha só, né? Eu até fiquei em silêncio por uns segundos. Quando você ouviu Eran Zahavi, você já deve ter falado assim... Ih! Pois é, mais uma vez a gente falando aqui do Zahavi. Por que acontece em relação ao Zahavi? O jogador foi oferecido novamente para o Botafogo há algumas semanas e o Botafogo parece não ter se interessado muito, né? Não retornou os contatos, né? Não esquentou a situação, né? Mas agora o Zahavi recebeu uma proposta de um outro time da Série A do Campeonato Brasileiro, cara. Uma proposta oficial, tá? E além de uma proposta que ele tem também da MLS do futebol dos Estados Unidos, tá bom? Então o Botafogo tá ali meio que morno na situação do Zahavi, mas pode ser que o Botafogo mude de ideia agora, já que a gente ganhou um concorrente aí no futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Zahavi sempre colocou o Botafogo como prioridade, principalmente depois de ter negado o Botafogo ano passado, com aquelas questões dele de família, ele acabou voltando para Israel. Aí quando ele resolveu agora sair lá de Israel, né? Ele deve ir para outro clube. O Zahavi falou, não, então eu quero o Botafogo porque aconteceu aquela situação no ano passado, então fiquei meio que em dívida pessoal com o Botafogo, eu quero dar prioridade para eles. Mas parece que agora o Botafogo que não quer mais, né? O trem passou, a fila andou, pelo menos é o que parece, a não ser que o Botafogo mude de ideia, pega o celular, liga lá para o empresário do Zahavi e fale assim, mudei de ideia, vamos negociar, mas não parece ser o que o Botafogo quer. Tá bom? O Botafogo quer um outro perfil de atacante. O Botafogo está querendo um atacante um pouco mais novo que o Tiquinho Soares. O Zahavi é mais velho que o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares tem 32 anos, o Zahavi tem 35. Então o Botafogo está querendo pegar um jogador um pouco mais jovem e que seja ali o reserva do Tiquinho. O Zahavi é mais experiente e talvez ali teria que jogar junto com o Tiquinho, né? Porque eu não vejo o Zahavi sendo reserva aqui no Brasil em nenhum time. É um cara que, apesar da idade, tem muita capacidade técnica. Mas
Só se o Botafogo mudar de ideia, como eu disse aqui. Não parece que é o que vai acontecer. Mas, como o futebol é muito complexo, muito dinâmico, pode ser que, no estalar de dedos, o Botafogo resolva ir lá. Mas hoje a situação é muito difícil. Beleza? Então é isso. A gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês aqui no canal do Medeiros. Um abraço e até a próxima. Valeu!